Olá, estudantes de Geometria Analítica! Nós já aprendemos como calcular o ângulo formado entre dois vetores ou o ângulo formado entre dois planos. Chegou o momento de nós aprendermos como calcular o ângulo entre retas. Já deixo como exercício para você pensar uma maneira prática de se calcular o ângulo formado entre uma reta e um plano. Esse é um tipo de questão que nós não vamos abordar aqui, mas é um tipo de exercício bastante comum dentro de GA. Bons estudos então, vamos adiante! Vamos rever aquilo que nós já vimos a respeito de ângulo entre vetores e ângulo entre planos. O ângulo entre dois vetores A e B, vamos recordar que é dado por este quociente aqui. Justamente este quociente de números reais provém da definição de produto interno. Enquanto que o ângulo entre dois planos π1 e π2 é dado pelo valor absoluto do quociente entre esses dois números reais. Chamo a atenção de vocês que a primeira fórmula não tem valor absoluto, enquanto que a segunda é necessário ter valor absoluto, porque este ângulo é sempre um número que varia entre 0 e π sobre 2 radianos. Da mesma forma que tratamos então de ângulo entre dois vetores, ângulo entre dois planos, queremos igualmente falar do ângulo entre duas retas. Antes disso, precisamos saber o que nós entendemos como posições relativas entre duas retas dadas. Elas podem ser concorrentes, isto é, as duas retas possuem um ponto em comum entre elas. Ou então elas podem ser paralelas. E uma terceira situação ocorre quando elas justamente não são concorrentes e também não são paralelas. Este caso de não concorrente e não paralela nós chamamos de retas reversas. Independentemente da posição de uma reta em relação à outra, nós queremos saber como obter o ângulo formado entre elas. Como o caso de retas reversas é o mais interessante entre eles, nós vamos então desenvolver um raciocínio para calcular o ângulo nessa situação. Nós vamos perceber que o mesmo procedimento ou a mesma forma que nós obtivermos aqui resolve também os casos concorrentes e o caso de retas paralelas. O procedimento que nós vamos adotar aqui para obter o ângulo entre R1 e R2 depende de uma projeção da reta R2 sobre o plano que contém a reta R1. Atenção, essa projeção não é perpendicular, é uma projeção de modo que esta reta pontilhada seja paralela a esta azul claro. Em determinadas situações, pode ser que essa projeção seja perpendicular, mas não necessariamente. O que vamos fazer a partir de agora é desenvolver um raciocínio para deduzir uma fórmula que nos dê o ângulo entre R1 e esta projeção. A primeira coisa a ser observada é que, na verdade, nós temos aqui dois ângulos, este ângulo vermelho e este ângulo azul. Então, nós vamos definir como sendo o ângulo entre R1 e R2 o mínimo entre esses dois valores. Então, vamos resumir. O ângulo entre R1 e R2, denotado desta forma, por definição, é o mínimo entre esses dois ângulos que aqui aparecem. Vamos então ao procedimento. A primeira coisa que eu vou fazer é tomar um vetor paralelo à reta R1. Então, a reta R1, eu vou pegar o vetor paralelo a R1. Vamos lembrar que este vetor paralelo significa que R1 vetor é o vetor diretor desta reta R1. Da mesma forma, nós vamos proceder com relação a R2. Olha só. Pegamos um vetor R2 paralelo a R2. Ou seja, R2 nada mais é do que o vetor diretor
da reta R2. Note que esse vetor paralelo a R2 também é o vetor diretor desta reta pontilhada, que é a projeção de R2. De posse dessas duas informações, nós podemos refinar um pouco mais o conceito deste ângulo. Na verdade, o cosseno deste ângulo é o valor absoluto do cosseno entre esses dois vetores. Interessante nós observarmos que, independentemente dos representantes de R1 e R2, do aspecto geométrico que eles possam assumir aqui, este valor absoluto vai ser sempre o cosseno do mínimo entre alfa e beta. Ou seja, o cosseno do ângulo que nós estamos procurando é o valor absoluto desse quociente de números reais. E conforme nosso costume, momento aqui de fazermos aquele resumo para recapitularmos o que nós acabamos de ver. Primeiro de tudo a ser observado é que esta fórmula fechada que nós obtivemos depende exclusivamente das retas R1 e R2, em quaisquer dos casos que nós estudamos. Tendo as retas R1 e R2, automaticamente nós temos seus vetores diretores. Portanto, é só tomá-los e proceder com este cálculo para obter o ângulo R1 R2. Olha só, nós tratamos aqui o caso de retas reversas para deduzir essa fórmula para calcular o ângulo entre as duas retas. É fácil percebermos que o caso reverso resolve também o caso de retas concorrentes, porque o caso reverso recai no caso de reta concorrente. E também resolve o caso de retas paralelas. De antemão, nós sabemos que o ângulo entre essas duas retas, a azul e a branca, é zero. De fato, isso funciona com a fórmula, porque neste caso, os vetores diretores R1 e R2 são iguais. Então, eu tenho R1 interno R1. Nós sabemos que o produto interno de um vetor com ele mesmo é a norma do vetor ao quadrado. Então, nós teremos norma no numerador e também no denominador, porque esses dois números são iguais. Portanto, eu simplifico a norma do numerador com a do denominador para obter que o cosseno do ângulo entre as retas é 1. E, portanto, concluímos que o ângulo entre R1 e R2, caso de retas paralelas, é zero. Ou seja, essa fórmula, de fato, resolve em definitivo as três situações de posições relativas entre duas retas. Como o uso desta fórmula em situações práticas é bastante simples, eu trouxe um exemplo aqui um pouco mais elaborado. Trata-se do seguinte, são duas retas. A segunda reta nós já conhecemos que é uma reta dada pelas suas equações paramétricas. No entanto, a reta 1 possui uma equação diferenciada em relação às equações que até agora nós conhecemos. Na verdade, trata-se da interseção de dois planos. E conforme nós já sabemos, a interseção de dois planos tem como resultado uma reta. E é esta reta que nós estamos chamando de R1. E nós, então, agora queremos calcular o ângulo entre R1 e R2. Para encontrarmos o vetor diretor de R1, peço a atenção de vocês, uma vez que isso é um ponto de confusão ou de erro. Mas, na verdade, é uma ideia bastante simples. E o encontro deste vetor diretor depende da seguinte análise. Olha só, a primeira coisa que nós devemos perceber é que R1 está contido no primeiro plano. Se R1 está contido no primeiro plano, R1 é perpendicular ao vetor normal do plano 1. O vetor da reta R1 que nós estamos procurando, ele é tal que ele é perpendicular a este vetor aqui, que é o vetor normal ao primeiro plano. Seguindo, nós também temos que a reta R1 está contida no segundo plano. Consequentemente, o vetor diretor da reta R1, ele é também
perpendicular ao vetor normal do plano 2. Ou seja, R1 é perpendicular a esse vetor aqui. Portanto, o vetor que nós estamos procurando como sendo o vetor diretor da reta R1, ele é perpendicular a este vetor, que é o vetor normal do plano 1, e também perpendicular ao vetor do plano 2. Então, concluímos que o vetor diretor de R1 é dado por este produto vetorial. Calculando isso diretamente, nós encontramos que R1, portanto, é o vetor menos 3J menos 3K. O mais difícil nós já conseguimos fazer, e é encontrar o vetor R1. Temos deste modo, então, um vetor diretor da reta R1, dado pelo produto vetorial que nós acabamos de calcular. Enquanto que para obter um vetor diretor da reta R2 é mais fácil. Basta pegar os coeficientes do parâmetro, que são 2, menos 1 e 3, para montarmos, então, este vetor, que é um vetor diretor da reta R2. Agora podemos, então, proceder com o cálculo para obter o ângulo entre essas duas retas através da fórmula que nós acabamos de deduzir. Substituindo, então, esses dois vetores nesta fórmula e calculando, nós vamos encontrar que o cosseno deste ângulo é 1 sobre raiz quadrada de 7. Ou que o ângulo que nós estamos procurando é o arco cujo cosseno é 1 sobre raiz quadrada de 7. E assim, pessoal, eu encerro aqui mais uma videoaula a respeito de ângulo entre retas. O restante é com vocês. Procurem pegar exercícios diversificados para que possam aprender a maneira correta de se obter o ângulo entre duas retas. Bons estudos e até o próximo vídeo.